Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bressan falando novamente para mais uma aulinha de álgebra linear, tá bom? Hoje a gente vai terminar com o assunto determinantes, então a nossa aulinha vai ser determinantes parte 2, né? E a gente vai fechar esse assunto aqui e vai tentar relacionar um pouco da teoria de determinantes que a gente já começou a ver na aula passada com a questão de matriz inversa, resolução de sistemas, né? E aí, a partir da semana que vem, a gente já começa um assunto novo, tá? Então, eu vou lembrar rapidamente, na última aula, a gente falou um pouquinho, né? A gente focou na parte do cálculo de determinantes, né? Cálculo de determinantes, tá legal? E aí, a gente comentou um pouco sobre isso, fez exemplos, e aí eu falei para vocês de um negócio que a gente chama de desenvolvimento de Laplace, tá bom? Ou desenvolvimento por cofatores, tá bom? Desenvolvimento por cofatores, tá? Então, a gente aprendeu o que é um menor principal, o que é um cofator da matriz, e a gente viu, ó, eu vou fazer um desenhozinho aqui, vamos colocar uma matriz A, eu pego uma matriz A, tá legal? Opa, deixa eu fazer assim. Vamos lá, ó, eu pego uma matriz A, então essa matriz A é uma matriz quadrada, A11, A12, taradã, A1N, A21, A22, A2N e assim vai, né? AN1, AN2, aqui na enésima linha, ANN. Então eu tenho uma matriz quadrada, né, de ordem N. E aí como é que a gente faz o desenvolvimento por cofatores, né, esse desenvolvimento de Laplace, para calcular o determinante dessa matriz? Eu vou escrever aqui, ó, det de A. Então na definição que a gente viu, a gente vai escolher o seguinte: nós vamos escolher ou uma linha, tá bom, da matriz A. Aqui eu vou marcar, por exemplo, a linha 2, tá? Mas pode ser qualquer linha, tá bom? Então eu vou deixar anotado aqui, ó, que a gente pode escolher qualquer linha da matriz, ou a gente pode escolher qualquer coluna também, tá? Tanto faz a linha ou a coluna. Então, vou pegar, por exemplo, aqui a primeira coluna, só para marcar, mas eu vou destacar que poderia ser aqui também, ó, qualquer coluna. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para calcular o determinante por cofatores é a gente escolher ou uma linha ou uma coluna, tá bom? Tanto faz, qualquer linha ou qualquer coluna, mas você tem que escolher uma só, tá? E aí o que você vai fazer? Fixada essa linha ou essa coluna, você vai fazer o somatório, né? Isso aqui vai ser um somatório variando de 1 até n, tá legal? Dos A e J dessa linha ou dessa coluna que você escolheu, multiplicado pelos cofatores Azão e J. Eu acho que eu coloquei tio na última aula, né? Dos respectivos membros da linha ou da coluna. Então lembra que cada elemento da matriz ele tem um cofator associado, né? Quem que é esse cara aqui, ó? Ele é menos 1, lembra disso, ó? Elevado a I mais J, multiplicado pelo determinante do menor principal, que eu chamei de Azão e J. Quem que é o menor principal? O menor principal, ele é uma matriz, é a matriz de tamanho n-1 por n-1, que você obtém da matriz A quando você exclui, tá legal? A linha e a coluna do elemento A e J, que é o que define o menor principal, tá legal? O cofator aí. Então, por exemplo, depois eu vou fazer mais exemplos aqui e essa definição aqui a gente já viu, tá?
Então, esse somatório aqui, ó, tem que estar fixado, né? Fixado, né? Um I ou um J, que é o que eu estou falando. Uma linha, como eu falei, né? Fixado uma linha I ou uma coluna J. E você pode escolher a linha e a coluna que você quiser. O resultado não muda, tá? Então, para quem está em dúvida aí, ó, esse resultado aqui do determinante, né? Ó, só uma observação. Então, o resultado da conta, né, da conta, ele não muda se você troca, né? Se trocarmos a escolha da linha ou da coluna, que é a que vai ser, onde vai ser feito aí o desenvolvimento de Laplace, ou seja, né? E uma outra coisa que a gente viu também, né, que é importante, que em geral, né, vale a pena escolher a linha ou a coluna que tem mais zeros, tá? Então vale a pena escolher a linha ou coluna com a maior quantidade de zeros, tá legal? Isso a gente tinha comentado na última aula também. Então eu estou só recordando, tá? Essa fórmula aqui, que é a fórmula do cálculo do determinante, né? Utilizando o desenvolvimento por cofatores, que é a mesma coisa que o desenvolvimento de Laplace, tá joia? Tá. Antes de eu começar a fazer exemplos aqui, da gente continuar, eu vou fazer algumas observações, tá? Então, quando eu comecei a falar de determinantes com vocês, eu comecei falando assim, tipo, das matrizes menores, né? Então, eu comentei assim, numa matriz tipo 1, que é só um número real, o determinante é o próprio número, né? Se você pega uma matriz 2 por 2, você vai fazer o produto da diagonal principal, né? Tipo assim, A11 vezes A22, menos, né? Subtraído o produto da diagonal secundária, o A12 vezes o A21, tá legal? E no determinante 3 por 3 também, aquele macetezinho de você copiar as colunas na frente da matriz, enfim, eu falei disso na última aula, tá? Talvez não tenha ficado claro, pessoal, que essas regras, então eu vou colocar assim, ó, as regras, tá? As regras, né? As regras, vamos colocar assim, de determinante, né? As regras, né, de cálculo de determinantes para matrizes 2 por 2 e 3 por 3, né, que a gente viu na última aula, elas, digamos assim, são a mesma, né? São a mesma que o desenvolvimento por cofatores, que é isso que a gente está falando. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando você aplica essa fórmula aqui do desenvolvimento por cofatores para uma matriz 3 por 3, o que você vai ganhar? Você vai ganhar aquele método de cálculo que a gente já conhecia, né? Dos determinantes de matrizes 3 por 3, copiando as duas primeiras colunas na frente e fazendo as multiplicações, né? Conservando o sinal, né, das multiplicações que são feitas na direção da esquerda para a direita e trocando o sinal das multiplicações das diagonais da direita para a esquerda, tá? Então, ó, vamos fazer uma continha aqui só para tentar deixar mais claro, tá? Então, veja, ó,
Vou pegar uma matriz A de tamanho 3 por 3, ó. A, ela é, pegar uma matriz geral, tá? A11, A12, A13. Depois, A21, A22, A23. E aqui, A31, A32, A33. Então, veja, ó, essa é uma matriz de tamanho 3 por 3 e eu vou calcular o determinante dela usando essa fórmula aqui do desenvolvimento de Laplace, tá? Então, ó, eu poderia escolher, para fazer essa conta, qualquer linha ou qualquer coluna, como eu já comentei, tá joia? Mas eu vou escolher, tá legal? A primeira linha, que é essa aqui, tá? Por que eu peguei a primeira? Porque é a primeira, certo? É mais óbvio pegar a primeira. Ah, professor, mas eu queria fazer essa conta usando a segunda. Pega aí, faz, usa a segunda linha, faz a mesma conta que eu vou fazer usando a segunda linha, ou a terceira que você vai ver que vai dar a mesma coisa, ou qualquer uma das três colunas, tá? Então a conta que eu vou fazer aqui, eu vou aplicar o desenvolvimento de Laplace, tá legal? Para essa matriz 3 por 3, e nós vamos ver que o resultado, joia, ele vai dar aquela conta que a gente fazia, né? Que é a fórmula convencional do determinante que a gente aprende no colégio, certo? Então vamos lá, para a gente revisar também como é que funciona o desenvolvimento por cofatores. Então, de acordo com a definição, o que é essa conta aqui? Ó? Eu vou pegar o primeiro elemento da linha, que é o A11, e eu vou multiplicar pelo cofator, certo? Que seria o Azão 11 tio, tá legal? Mas eu já vou escrever aqui, ó. Quem que é esse cofator? Ele é menos 1 elevado à soma dos índices, que nesse caso é 1 mais 1, tudo bem? Multiplicado pelo determinante, joia, da matriz, que é o menor principal relacionado ao elemento A11. Quem que é o menor principal relacionado ao elemento A1? Você vai excluir essa coluna, tá legal? E essa linha, que é a linha e a coluna do elemento A1, que é o elemento pivô, digamos assim, né? Então, o que vai sobrar aqui? Ó? Vai sobrar A22, tudo bem? A23, opa, esqueci o A. A22, A23, A32 e A33, tudo bem? Beleza, só que aí tem que continuar, né? Agora eu vou apagar isso aqui para não confundir, ó. Tentar apagar só o risquinho. Isso. Somado, não acabou, ó. Somado. Vou passar para outra linha aqui, somado. Agora eu vou pegar o segundo elemento, ó, que é esse aqui, certo? Então vai ficar A12 multiplicado por menos 1 elevado à soma dos índices, que nesse caso é 1 mais 2, multiplicado pelo determinante da matriz 2 por 2, que é obtida quando eu excluo quem? Essa coluna agora e essa linha, que é a linha que estava fixada. Então vai sobrar quem aí? A21, tá vendo? Ó, que é esse cara aqui. A23, que é esse cara aqui. A31 e A33, certo? Beleza. Deixa eu apagar esse aqui. Pã. Cuidado para não apagar minha matriz inteira aqui, né? Apagar essa bolinha aqui também. Joia. Aí, pessoal, agora tem o último, mais o último elemento aqui, ó, que é o A13, tudo bem? Multiplicado por menos 1, né? Elevado agora a 1 mais 3, vezes o determinante da matriz 2 por 2, que agora sobra quando eu tiro essa linha e essa coluna. Então, vai sobrar A21, A22, A31 e A32. Joia? Beleza. Tudo bem, pessoal? Até aqui, ó, só estou fazendo uma continha. Então, veja, ó, vou continuar. Determinante da matriz... Ah, tá, pessoal, isso aqui, ó, esse igual aqui não é a matriz que é igual, tá? Aqui é o determinante da A, que é igual a isso. Não fique errado. Então, ó, continuando a conta aqui. O determinante da matriz A é igual. Então, veja, ó, menos 1 elevado a 1 mais 1 é menos 1 elevado ao quadrado. E menos 1 elevado ao quadrado é 1, né? É o expoente par. Então, aqui só vai ficar o próprio A11, certo? Aí, pessoal, para calcular o determinante dessa matriz 2 por 2, eu posso usar agora,
tipo desenvolvimento de Laplace aqui também. Eu poderia pegar a primeira linha de novo e pegar esses dois elementos como, né, tipo assim, escolher essa primeira linha e aí pegar assim, né, esse vezes depois, enfim. Eu não vou fazer isso aqui agora para não complicar, porque eu acho que vai confundir, tá? Depois vocês podem pegar uma matrizinha 2x2 e conferir que o desenvolvimento de Laplace por uma linha ou por uma coluna dela dá igual a formulazinha, tá? Mas esse determinante aqui vai ser assim, eu vou multiplicar esses dois caras, tudo bem? Então vai dar assim, ó, A11 que multiplica, né? Aí o resultado desse determinante eu vou anotar dentro desse parênteses aqui, ó. A22, desculpe, multiplicado por A33, certo? Aí do outro lado a multiplicação troca o sinal, né? Lembra que esse lado aqui é positivo e esse lado é negativo. Então vai dar assim, menos A23, A32, tá vendo? Então isso que está dentro do parênteses aqui é esse determinante aqui dessa matriz 2x2, certo? Agora eu vou fazer os outros, ó, somado. Na verdade vai ser subtraído, porque ó, agora menos 1 elevado a 1 mais 2, que é 3, é menos 1, é expoente ímpar. Então aqui vai dar menos A12, que multiplica, e dentro do parênteses eu vou escrever o determinante agora dessa matriz aqui, ó. Então daqui para cá vai ser A21, A33, A21 vezes A33, e depois na volta, né, que é o sinal negativo, vai dar o que? Menos A23, que multiplica A31. Tudo bem? E depois agora aqui no final, eu vou fazer o último aqui, que tem mais um termo, que é assim, ó, A13, e menos 1 elevado à quarta agora é 1, então vai dar o próprio A13, multiplicado agora pelo determinante dessa matriz. Então, vindo desse lado aqui, vai dar A21, A32, A21, A32, e na volta vai dar menos A22, A31, menos A22, A31, se eu não errei. Tudo bem? Então, pessoal, esse é o valor do determinante. Aí agora eu vou abrir, aqui para terminar, vou fazer as multiplicações aí, ó. O determinante da matriz A é igual. Então, veja, ó, esse vezes esse vai dar assim, ó, A11, A12, A11, ó, A12, A22, desculpe, A11, A22, A33. Aí, ó, antes de eu multiplicar esse, eu vou pegar só os positivos, tá? Então, tá vendo que aqui tem um menos, ó? Esse menos aqui, com esse menos daqui, vai ficar mais, né? Então, eu vou colocar assim, ó, mais. Aí vai ficar assim, ó, A12, A23 e A31. Aí, ó, esse aqui com esse aqui também é positivo, né? Aí aqui vai ficar mais A13, A21 e A32. Joia? Então, ó, escrevi nessa linha os três elementos positivos. Vou escrever na outra linha, aí eu vou fazer a multiplicação, tá vendo? Eu vou até trocar de cor aqui para vocês verem. Eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer esse com esse, certo? Depois eu vou fazer esse com esse, que é o que faltou, e depois eu vou fazer esse com esse. Opa! Esse com esse. Repara que os três vão dar negativos, né? Então aqui, ó, nessa linha vai ter menos na frente aqui dos caras, ó. Então, A11, né, vezes A23, A32, A23, A32, com um sinal de menos na frente, né? Esse outro aqui vai ter sinal de menos também, A12, multiplicado por A21, A33, A21, A33, certo? Deixa eu fazer meu A21 bonitinho, porque senão depois eu confundo. A21, A12, isso, tá certo. E agora o último, ó, vai ser menos A13, menos A13, que multiplica A22 vezes A31. E aí, pessoal, esse aqui, ó, esse aqui é o resultado, ó, do determinante, tá? Feito pelo desenvolvimento de Laplace, tá vendo? Ó, peguei a primeira linha,
fiz o desenvolvimento de Laplace aí, ó, fiz os cofatores, tá, calculei. Aí eu vou fazer uma cópia da matriz aqui de novo, porque eu quero comparar esse cálculo que eu fiz, então só para frisar, ó, isso aqui foi por cofatores, tá? Que é o que a gente está aprendendo, que vale para qualquer matriz de qualquer tamanho. Então isso aqui foi por cofatores, certo? Agora eu vou pegar, eu vou escrever a mesma matriz aqui, ó, e aí eu vou olhar o determinante dela como se a gente fosse fazer pela regrinha que a gente aprende lá no colégio, tá? Então a matriz A, ó, vou fazer rapidinho lá aqui de novo. A11, A12, A13, A21, A22. Tô danado para escrever hoje. A23, A31, A32, A33. E aí, ó, eu vou copiar aqui a primeira e a segunda colunas, né? Como a gente faz lá. Então aqui vai ficar A11, A21, A31. E a segunda coluna é A12, A22 e A32. Beleza? Aí, ó, vamos lá. Eu vou até trocar a cor aqui da minha caneta. Vamos multiplicar então esses três caras aqui, ó. Então, quando você multiplicar esses três caras, o que que vai dar? A11, ó, olha aqui. A11 vezes A22 vezes quem? A33, tá vendo, ó? Positivo, né? Então aqui é o resultado positivo. Então fica desse jeito mesmo. Depois vai ser, ó, A12 vezes A23, ó, olha aqui, A12, A23 multiplicado por A31. Então bateu, certo? Ó, tá batendo esse com esse. Agora a última, ó, A13 vezes, ó, A13 vezes A21, tá vendo aqui, ó, A21, né? A21 e o A32, tá aqui, ó, vai conferindo aí. Então, ó, a gente fez as três multiplicações da esquerda para a direita, que é as que mantém o sinal, que a gente não troca o sinal, do lado positivo do determinante, ó, e coincidiu com o que a gente tinha calculado por cofatores. Agora vamos ver o outro lado, ó. Do outro lado eu vou multiplicar esses três aqui, certo? Então, ó, veja bem, ó, a gente tem A13, A22 e A31, ó. A13, A22 e A31. Então bateu aqui, ó, né? E aí esse aqui ficou negativo, trocou o sinal, por isso que tem esse menos aqui, ó, certo? A13, A22, A31. Agora nós vamos fazer esses outros três aqui, ó. Quem que vai ser? Olha aqui, A11, A23, A32. Tá aqui, ó. A11, A23, A32, com o sinal negativo também, né? Então desse lado a gente trocaria o sinal. E por último, né, que é esse aqui, se a gente não errou conta, vai ser quem? A12, A22, desculpe, A12, A21 e A33. Então, ó, A12, A21 e A33, com o sinal negativo também. Tudo bem, pessoal? Então, ó, veja, eu só estou fazendo essa conta para dizer que o desenvolvimento de cofatores, ele coincide, tá bom? Com a regra convencional, né? Então, ó, a regra usual que a gente aprende no colégio, a regra usual, né, que é essa regra de multiplicação das diagonais, né? Lembrando que essa regra só vale para 2 por 2 e para 3 por 3, né? Que para 4 por 4 não dá para fazer assim, tem que fazer por cofatores, né? Ela coincide, tá bom? Ela coincide, é a mesma coisa que a regra por cofatores se eu aplicar numa matriz dessa, tá? Então eu estou tentando aqui provar para vocês, na verdade eu provei que, né, o desenvolvimento por cofatores, tá legal? De uma matriz 3 por 3, ele coincide com o desenvolvimento usual que a gente faz. Então, quando tiver uma matrizinha 3 por 3 ou uma 2 por 2, né, a gente pode fazer do jeito usual, e se quiser usar o desenvolvimento de Laplace, o desenvolvimento por cofatores, né, esse aqui vai dar a mesma coisa, tá? Queria deixar isso claro, tá bom? Depois vocês podem pegar exemplos com números aí e fazer as continhas que vocês vão ver que vai dar certo, tá? Bom, tendo feito essa observação, eu vou falar um pouquinho agora, que é importante, das propriedades dos determinantes, tá? Então vou escrever aqui, ó.
Então é importante a gente conhecer essas propriedades, tá bom? Para a gente poder, na hora de fazer os cálculos, não se confundir, e algumas delas ajudam a gente na hora de fazer as contas, tá? Então vamos lá, ó, propriedades dos determinantes. A primeira propriedade eu vou colocar assim, ó, 1, tá bom? É a seguinte: se a matriz A, né? Se a matriz A, tudo bem? Que eu estou calculando o determinante, n por n, ela tem, né, uma linha ou coluna, nula. O que significa uma linha ou coluna nula, né? É uma linha ou coluna que só tem zeros, tá bom? Então, ó, só tem zeros, beleza? Então, o determinante dessa matriz A, ele é igual a zero, ele é um determinante nulo, tá? Então, essa propriedade aqui está falando assim, ó, se eu for calcular o determinante, né, e a sua matriz, né, não interessa o tamanho que ela tenha, mas se ela tiver, por exemplo, aqui, ó, uma linha, né, que só tenha zeros, certo? Ou uma coluna, tá bom? Não precisa ser as duas coisas ao mesmo tempo, basta uma linha ou uma coluna, tá? Independentemente do que tiver aqui, ó, né? Daqui tem um monte de números, tá legal? Não nulos, o determinante da matriz é zero, tá? Então vale para linha ou coluna nula, tá? Isso fica bem óbvio, né? Tipo assim, só para fazer um comentário, pela própria regra, né, do desenvolvimento por cofatores, porque veja bem, se a matriz tem uma linha nula, e eu quando vou fazer, ó, vamos voltar aqui, quando eu faço o desenvolvimento por cofatores, o que eu falei aqui, ó, eu posso escolher qualquer linha ou qualquer coluna para fazer o desenvolvimento por cofatores, né? Então, se a matriz tem uma linha nula, como essa aqui, ó, que eu peguei, o que você faz? Você escolhe essa linha para fazer, não é? Escolhe essa linha aqui, obviamente, né? Você não é bobo nem nada, para fazer o desenvolvimento por cofatores. Aí quando você fizer a multiplicação, porque você tem que multiplicar por todos os elementos da linha, né? A conta. Então vai ficar tudo vezes zero e o resultado vai dar zero. Se fosse uma coluna também, né? Tudo cheio de zero aqui, ó. Tá legal? Não tem problema. Você pegaria essa coluna para fazer o desenvolvimento por cofatores e o resultado também daria zero. Tá legal? Então essa propriedade aqui de que se a matriz tem uma linha ou coluna nula, então o determinante dela é igual a zero, é um resultado imediato da própria regra, tá? Vamos lá. Propriedade 2. Propriedade 2. Se a gente multiplicar qualquer linha ou coluna da matriz por uma constante k, né? Então, vamos escrever assim, ó, multiplicarmos uma linha ou coluna da matriz A, n por n, né? Por uma constante k, um número real k, então o determinante, né, dessa matriz, né, que vai ser, vamos colocar assim, ó, o determinante né, dessa matriz nova, que eu vou chamar essa matriz B, que é a matriz que tem a linha multiplicada, ele vai ser K vezes o determinante da matriz A, tá legal? Então eu estou dizendo o seguinte, ó, eu tenho uma matriz qualquer, A, tudo bem? Aí a matriz B, o que ela é? Ela é igual à matriz A, tudo bem? Ela é a própria matriz A, só que eu peguei aqui uma linha ou uma coluna e eu multipliquei por K, tá legal? Então suponho que isso aqui fosse, sei lá,
a terceira coluna, por exemplo, ou poderia ser a terceira linha, tá? Então, essa aqui seria a matriz A menos dessa multiplicação por uma linha ou por uma coluna pela constante K. Então, o que acontece? Essa multiplicação, tudo bem? No determinante, né, resulta que o determinante dessa matriz aqui, ele vai ser K multiplicado pelo determinante da matriz original, que é a matriz A. Então, é como se o K ele saísse, né, na conta do determinante. Tá legal? Quando você escolhe multiplicar uma linha ou uma coluna de uma matriz, né, por essa constante. Então veja, isso aqui também é imediato pelo desenvolvimento por cofatores, tá? Se você for parar para pensar. Porque quando você escolhe fazer, por exemplo, o desenvolvimento por essa linha aqui, ó, que ela foi multiplicada, tá legal? O que acontece, ó? Nessa conta aqui, nesse somatório que vai aparecer o K multiplicando aqui, joinha? Então esse K ele sai fora do somatório e fica K multiplicado pela conta que você tinha, porque todo termo vai ter um K e você tira ele em evidência. Então o resultado determinante da matriz B vai dar K vezes o determinante da matriz A. Então é um negócio bem imediato também. Tudo bem? Uma terceira propriedade que vai aparecer, ela é consequência dessa, tá? Então vou colocar assim, ó, se B agora é bem parecido, só que agora em vez de multiplicar uma linha e uma coluna, eu vou multiplicar a matriz inteira, ó. Então se B é igual a K vezes A, onde, né, o K é um número real, uma constante, e a A é uma matriz, né, de tamanho matriz quadrada n por n, tá legal? Então, o determinante da matriz B, ele é K elevado a n multiplicado pelo determinante da matriz A. Joia? Então, ó, quando você multiplica uma matriz inteira por uma constante, tá legal? Então, agora, ó, a matriz B, o que ela é? Vou supor que fosse uma matriz 3 por 3, né? A matriz A. Então, a matriz A seria assim, ó, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Então, isso aqui seria a matriz A. Só que aí, ó, eu pego essa matriz aqui e eu multiplico, tá legal? Multiplico todo mundo por K. Então, aqui vai ficar K vezes isso, K vezes isso, K vezes isso, K vezes isso, K vezes isso. Aqui também, certo? K, K, K. Ou seja, a matriz B, ela é o resultado da A multiplicado todo mundo pela constante K. Aí o que eu faço? Eu olho esse resultado aqui, que ele valia tanto para linha quanto para colunas, a propriedade 2, eu olho ele 3 vezes separado, tá? Então vou, por exemplo, pegar as colunas aqui. Então, pela multiplicação do K na primeira coluna, que é isso aqui, o que eu faço? Vai sair um K por essa propriedade. Então, vai pular um K para fora aqui, certo? Só que olhando a coluna 2, vai pular outro K para fora aqui multiplicando. E olhando a coluna 3, vai pular outro K para fora aqui multiplicando. Quando você fizer o produto dos três, vai dar o quê? K elevado ao cubo, certo? K elevado ao tamanho da matriz, porque foi o quê? Cada K saiu para uma coluna, né? Então, usando esse raciocínio para uma matriz de tamanho n por n, né, que ela vai ter n colunas ou n linhas, né? Então a gente chega nesse resultado, tá? Que o determinante da matriz, depois que você multiplica ela toda por um número, tá? Ele afeta o resultado por essa constante aqui que é k elevado a n, k elevado à ordem da matriz, tá bom? Tranquilo, pessoal? Agora eu vou para mais uma propriedade aqui. Opa! Mais uma propriedade aqui, propriedade 4. Essa é mais rápida. O determinante de uma matriz A é igual o determinante da transposta dela. O que é essa matriz transposta aqui, né? Isso aqui é transposta da matriz A. Então, a transposta da matriz A é a matriz que eu obtenho, né?
quando eu troco as linhas por colunas. Eu pego as linhas da A e coloco na posição das colunas, tá? Então aqui na transposta você troca linhas por colunas. Então veja bem, ó, se essa matriz aqui fosse a minha matriz A, ó, vamos pegar uma matrizinha 2x2 só para entender. Então essa matriz, sei lá, ela é 3, 2, menos 1 e 4, tudo bem? Quem que seria a matriz A transposto? A matriz A transposto, né, a transposta, seria o quê? Você vai pegar e vai trocar. Então o que era a primeira linha da A vai virar a primeira coluna da transposta. Então aqui vai ser 3, 2, tá vendo? Ó, essa linha virou a coluna. E depois a segunda linha, que é menos 1, 4, vai virar a segunda coluna, tá vendo? Então o que essa propriedade fala é que quando você calcular o determinante dessa matriz, o dessa aqui, o determinante dá igual. Quer ver? Ó? Vamos fazer aqui a conta. Ó. Esse vezes esse, 12. Esse vezes esse, menos 2. Só que aí troca o sinal, fica mais 2. Então esse determinante dá 14. Esse vezes esse aqui, ó, tá vendo? Dá a mesma coisa, ó. 3 vezes 4, 12. Esse vezes esse, o menos 2 vai ficar mais 2, porque troca o sinal, dá 14. Isso vale para qualquer tamanho de matriz, tá? Então isso aqui vale para qualquer n, tá? Qualquer tamanho de matriz. A é uma matriz n por n aqui, tá legal, pessoal? Então, tipo, essa propriedade é importante também. E de novo, se a gente for olhar a definição, né, do desenvolvimento por cofatores, fica imediato a validade disso também, porque a gente não falou que para fazer a conta do determinante eu não podia usar linha ou coluna, não é verdade? Então a gente viu que a gente poderia usar linha ou coluna a nossa escolha, certo? Então veja, quando você olha a matriz A calculado por linha, se você pega a matriz transposta, vai ser a coluna, entendeu? Então isso aqui não vai mudar o resultado do cálculo, tá bom? Então é uma propriedade que ela também é decorrente quase que imediatamente da definição do cálculo determinante. Então eu estava na propriedade 4, né? Vamos para a propriedade 5 então. Propriedade 5. Opa! Propriedade 5. Tá. Se a gente permutar, né? Então vou escrever assim: quando permutamos duas linhas ou colunas de uma matriz A de ordem n por n, seu determinante ele troca de sinal, tudo bem? Então o que eu estou dizendo aqui, gente, é o seguinte, ó, vou pegar uma matriz aqui 3x3, só para exemplificar, tá bom? Então vamos pegar aqui, sei lá, menos 1, 1, 3, 4, 0, 2, 2, 2, 0. Ou sei lá, vou pegar 2, 2, 1. Então essa é uma matrizinha 3x3, tudo bem que eu escolhi aqui aleatório. O que é você permutar? Permutar é você trocar duas linhas ou duas colunas de lugar. Lembra lá das operações elementares que tinha permutação de linha ou coluna? Então, por exemplo, eu poderia pegar a linha, sei lá, primeira e trocar com a terceira de posição, entendeu? Ou poderia trocar ela com a segunda. Ou, por exemplo, pegar uma coluna, né? E aí trocar a coluna de posição. Por exemplo, poderia pegar a coluna 2 e trocar de posição com a coluna 3, tá? No caso, eu vou trocar a coluna, desculpe, a linha 1 com a linha 3, tá? Então, quando eu trocar a linha 1 com a linha 3, ó, o que vai ficar? A matriz nova, eu vou chamar ela de A estrela, tá bom? Que não é mais a A, né? Eu mexi nela. A estrela. A matriz A estrela, o que vai ser? Ó, então, troquei a primeira linha com a terceira. Então, aqui na primeira linha vai aparecer a terceira, que era 2, 2, 1, certo? A segunda vai ficar igual, 4, 0, 2. E a terceira vai
passar no lugar da primeira. Então, menos 1, 1, 3, tá vendo? Menos 1, 1, 3. Então, o que eu estou falando, depois vocês podem fazer como exercício aqui, ó. Quando você calcular esse determinante aqui, tudo bem? E você calcular, então aqui vai dar det de A, certo? Quando você calcular esse determinante aqui, o determinante dessa matriz, que eu estou chamando de A estrela, ele vai ser menos o determinante da A. Ou seja, tem uma troca de sinal. Tá legal? Quando você permuta duas linhas, por exemplo, de uma matriz, ou poderiam ser duas colunas, vai dar a mesma coisa. Depois vocês podem, eventualmente, né, trocar duas colunas, sei lá, pego a primeira coluna e troco com a segunda, ou troco a primeira com a terceira, a segunda com a terceira, e vocês escolhem, tá? Não interessa, se vocês trocarem, vai trocar o sinal do determinante de novo, tudo bem? Então observa assim, se você fizer duas permutações, o determinante ele vai permanecer, tá entendendo? Por quê? Porque vai multiplicar por menos 1 para uma primeira permutação, para outra permutação vai multiplicar por menos 1 de novo, né? E aí o menos com menos ele vai ficar o quê? Mais, tá legal? Então o produto de duas coisas com sinal negativo ela fica positiva. Então cuidado que assim, dependendo da quantidade de permutações, o determinante não muda, né? Então vou escrever assim, ó. Se a gente tiver uma quantidade par de permutações, ó, um número par de permutações, o que acontece? O determinante ele não muda, certo? Agora, se a gente tiver um número ímpar, tudo bem? De permutações, então o determinante ele troca o sinal, ou troca de sinal, né? Deu para entender, pessoal? Porque aí você vai aplicando a propriedade, né? Mais de uma vez. Então, trocou menos 1, depois por menos 1 fica igual, né? Então, tem 4 permutações. Aí você faz menos, vezes menos, vezes menos, vezes menos, vai ficar mais. Tá bom? Então, cuidado com isso. Tá joia, pessoal? Mais essa propriedade. Agora eu vou para a propriedade número 6, tá? Propriedade número 6. Propriedade número 6. Essa é bacaninha, ó. O determinante de uma matriz triangular ou diagonal é o produto dos elementos da diagonal, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. O determinante de uma matriz perdão, vou colocar triangular, estava pensando em outra coisa aqui. Determinante de uma matriz triangular, tá? Aí tanto faz se é triangular superior ou inferior, tá legal? É o produto dos elementos da diagonal, tá? Então, o determinante de uma matriz triangular, tanto faz superior ou inferior, ele é o produto dos elementos da diagonal. Então, vou escrever aqui, ó, uma matriz triangular. Vou pegar uma superior, tá? Então, vou pegar aqui, ó, a matriz, eu vou chamar de T, tá? Eu só chamo a matriz de A, vou chamar essa aqui de T, porque ela é triangular. Então, lembra, a matriz triangular, ela só tem, tipo, uma metade dela, né? Ou, no caso, se essa é triangular superior, vai ser acima da diagonal. Então, aqui vai ter T11, T12, 3 pontinhos, T1N. Aqui vai ser 0, aqui vai ter o T22, 3 pontinhos, T2N. Aqui vai ter 0 de novo, né? 0 aqui, aqui vai ter o T33, 3 pontinhos, T3N. Aí vai até o final aqui, né? 0, 0, tarará. Aqui vai ter o T, NN, tá? Então, ó, é uma matriz, no caso aqui, né? Que abaixo
Abaixo da diagonal principal, tá vendo? Ó? É tudo zero. Só tem zero aqui, tá? Nessa parte. E os números, eles estão nessa parte de cima, aqui. Estão nessa parte de cima. Joinha? Então, o determinante dessa matriz aqui, ó, o que diz a propriedade, é que o determinante dessa matriz T, o que ele é? Ele é o produto dessa diagonal aqui, ó, vai ser T11 multiplicado por T22 multiplicado por T33 multiplicado por TNN. Tá legal? Então, ó, o determinante de uma matriz desse tipo, de uma triangular, ela é o produto dos elementos da diagonal, tá? Vamos pensar um pouquinho, isso aqui não é muito difícil de justificar não. Vamos pensar que eu vou fazer o desenvolvimento por cofatores, joia, desse determinante aqui, tudo bem? Desse determinante aqui. O que acontece? Ó, lembra que no desenvolvimento por cofatores, a gente escolhe a linha ou coluna que tem mais zeros, não é verdade? Eu posso fazer isso, né? Tipo assim, então, para fazer o desenvolvimento do determinante por cofatores, eu posso escolher qualquer linha, qualquer coluna, e aí eu vou, obviamente, escolher o que tem mais zeros, porque na fórmula, no somatório, vai anular mais termos, né? Então, suponho que eu pegasse, por exemplo, né? Então, por essa justificativa, eu vou pegar, por exemplo, essa primeira coluna para fazer o desenvolvimento por cofatores. Tá? O que vai acontecer com o determinante? O determinante ficaria assim, ó, o determinante da matriz T. Ele ficaria assim, ó. Eu tenho que passar todos os termos, né? Então ficaria assim, ó, T11 multiplicado por menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes, né, o determinante dessa matriz aqui, ó, que vai sobrar, porque eu excluo, né, a linha e a coluna do elemento. Então aqui vai ficar o determinante, ó, de T22, tudo bem? 3 pontinhos. T2N, aí aqui vai ter 0, né? 0. Aqui vai ter o T33, 3 pontinhos, aqui vai ter o T3N. E aqui embaixo vai ter o TNN, tá? Que é a matriz que sobrou, esse pedaço aí, esse menor principal. Aqui o que aconteceria? Nessa conta teria que ter os outros termos, tudo bem? Que seriam os respectivos, ó, do resto da coluna. Mas, ó, todo mundo é zero aqui, tá? Opa, meu zero ficou feio aqui. Todo mundo é zero, tá legal? Na coluna. Então, naquele somatório da definição, aqui, ó, não vai ter mais ninguém, vai dar tudo zero, tá? Então, aqui não tem, tipo assim, mais termos. O determinante terminou aqui. Porque o T21, tá vendo? Ele é zero, porque aqui apareceria assim, ó, T21 multiplicado tarará, mas esse cara aqui é zero. Depois o T31, que teria aqui também, ele também é zero, e assim por diante, tá legal? Até o TN1, é todo mundo zero. Então a conta, ó, ela fica só isso. Aí o que você vai fazer? Aí você vai pegar, agora eu vou mudar de cor, ó. Eu vou pegar esse elemento aqui, ó, essa coluna, para calcular esse determinante, e eu vou fazer o desenvolvimento por cofatores dessa coluna, tá legal? Aí o que vai aparecer, ó? Vai aparecer, vou escrever aqui, ó, o determinante da matriz triangular, aqui já tinha, tá vendo, ó, T11, multiplicado por quem, né? Multiplicado por 1, porque isso aqui é menos 1 ao quadrado, então dá 1, que é T11. Dessa outra conta, o que você vai fazer, ó? Vai aparecer aqui o T22, e aí você vai multiplicar por menos 1. Esse cara aqui, pessoal, cuidado, ó, é o elemento 1 dessa matriz, né? Então aqui vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, apesar dele ter 2, mas também não ia mudar o resultado, porque também ia dar par, né? E aí vai sobrar quem? O determinante, ó, determinante desse menor principal, que agora vai ser esse pedaço aqui, ó, essa parte. Aí começaria aqui, tá vendo? Ó, T33, tararã, T3N, aqui vai ter 0, 0, aqui TNN, tudo bem? Então, ó, de novo, outra matriz triangular, né? Isso aqui também era triangular. Então, o que está acontecendo, pessoal? Quando eu fizer uma outra passagem, vai pular para fora quem? O T33. E aí eu vou até terminar, quando sai o T3N, tá bom? Então, ó, no final das contas, né?
por um argumento de indução, você mostra então que quando terminar essa conta, você vai ter o produto de todos os caras, né? Deixa eu só fazer aqui que o TNN pulou para fora aqui, tá bom? Então, ó, deu para entender esse argumento? Ó, eu começo o desenvolvimento por cofatores, né? Aqui, sai para fora quem? O T11 multiplicado por menos 1 elevado ao quadrado. Depois, para outra matriz, vai sair quem? Vai sair o T22, que saiu aqui, tá vendo? Ó, T11, T22. Para outra, vai sair o T33 e assim por diante. E quando você terminar, vai fechar no TNN, tá vendo? Ó, T11, T22, T33, TNN. Tá legal? Então, ó, vamos guardar essa propriedade. O determinante de uma matriz triangular superior ou inferior é o produto dos elementos que estão na diagonal dessa matriz. Tá? Esse é um resultado importante. Vou fazer uma observação dentro da propriedade, tá? Então, em particular, o determinante de uma matriz diagonal, tá legal? Determinante de uma matriz diagonal também, né? Também é o produto dos elementos dos elementos da diagonal, né? Da diagonal. Então, tipo assim, eu tenho uma matriz D, né? Que é uma matriz, vou escrever assim, ó, diagonal com elementos D, sei lá, e I na diagonal, né? Então, quando eu calcular o determinante dessa matriz D, aqui, vai ser igual ao que? O produtório, né? Para ir variando de 1 até N, de quem? Dos elementos D e I, tá bom? Então, só para comentar, ó, por que isso aqui vale? Porque a matriz diagonal, ela é o quê? Ela é triangular superior e inferior ao mesmo tempo. Dá para entender isso? Ó? Ela é triangular superior e inferior ao mesmo tempo. Pensa nisso, tá? Então, essa propriedade que eu falei aqui, não é? Que valia para matrizes triangulares, né? Tanto faz superior ou inferior. Vai valer para as matrizes diagonais, porque as matrizes diagonais, né, elas são matrizes triangulares também, tá? Porque, tipo assim, numa matriz diagonal, né, você tem a parte de baixo igual a zero, não é? Ó, vamos olhar aqui. Então, a matriz diagonal aqui, ó. Vou pegar uma matriz diagonal 3 por 3, ó. Sei lá, 4, 0, 0, 0, menos 1, 0... 002. Então isso aqui é uma matriz diagonal 3 por 3, ó. Por que ela é triangular superior? Porque quem está abaixo aqui da diagonal é 0. E por que ela é triangular? Desculpa, deixa eu ver se eu não confundi. Por que ela é triangular superior? Porque essa parte aqui, ó, é 0. E por que ela também é triangular inferior? Porque essa parte aqui também é 0. A parte de cima da diagonal também é 0, tá? Então o determinante dessa matriz aqui, ó, daria quanto? Daria 4 multiplicado por menos 1 multiplicado por 2, né? Que dá quanto? Menos 8, tá bom? Que é o produto desses três caras. Joia, pessoal? Então, importantes essas propriedades a gente guardar, porque ajuda a gente na hora de fazer as continhas. Deixa eu ver aqui qual que eu parei. Parei na 6, né? Vamos para 7. Essa aqui é importante, ó. Propriedade 7, né? O determinante do produto de duas matrizes, né? Então, vou colocar assim, ó, se A e B, né, são matrizes quadradas, né? Ambas, né, de tamanho n por n. Então, vale o seguinte: o determinante do produto, tá legal? Das duas matrizes é o produto dos determinantes, tá?
determinante do produto das duas matrizes é o produto dos determinantes, tá? Então, pessoal, essa propriedade aqui diz que o determinante, né, ele é compatível com a operação de multiplicação de matrizes, né? Então, o determinante ele é compatível com o produto, né, de matrizes. Ou seja, né, ele decompõe aqui no produto de matrizes, né? O determinante do produto fica... Então, isso aqui, ó, só para entender, isso é multiplicação de matrizes, tá? Isso aqui é multiplicação de números, certo? Então, diz que as duas operações, produto de matrizes e produto de números, é compatível com o determinante, tá? Só uma observação importante, isso aqui eu não vou justificar não, porque isso aqui é mais chata, tá? E aí para a aula não ficar muito cansativa. Mas depois vocês podem olhar como é que justifica isso, que os livros fazem, tá? Vou fazer só uma observação, porque acontece muito, tá? Acontece muito das vezes a gente achar que o determinante também é compatível com a operação de soma, tá? Então, eu só vou escrever assim que não vale, em geral, né? Não vale isso aqui, ó. Que o determinante da soma, ele é a soma dos determinantes, tá? Então, a gente é danado para em prova, essas coisas, escrever isso aqui, tá? Mas isso aqui não vale, tá bom? Isso aqui não vale, então cuidado para não confundir e achar que para soma esse tipo de propriedade também vale, tá? Então é só para produto, ó, só para multiplicação, tá vendo? Ó, vezes aqui, vezes aqui. Joinha, pessoal? Bacana, ó. Então falei aqui das 7 propriedades, tá? Então é importante a gente entendê-las. Agora eu vou comentar mais algumas coisas, tá? Nessa nossa terceira parte da aula, eu vou falar um pouquinho sobre determinante e matriz inversa, tá? Jóia. Então, ó, nós acabamos de falar o seguinte, eu acabei de falar para vocês que o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes, correto? Essa é a propriedade 7 que eu acabei de comentar com vocês. Joia? Aí, ó, eu vou supor o seguinte, que eu vou escrever aqui, ó. Suponha que A seja uma matriz inversível, tá? Uma matriz inversível. O que significa dizer, meus queridos, que uma matriz ela é inversível, né? Lembrando que a gente viu de matriz inversa. Então, que existe aquela matriz que a gente chama de A menos 1, que ela é a inversa, né? Da matriz A. Tá legal? E o que vale aqui, ó? Tá o quê? O que acontece quando eu multiplico a matriz A pela matriz inversa dela? Então lembra, né, que a matriz inversa ela faz o papel tipo assim de inverso igual como se fosse número, né? Então por que sei lá o meio é inverso do 2? Porque quando você multiplica o resultado dá 1, né? Então para a matriz inversa é o análogo. Então quando você faz o produto da matriz A pela inversa dela, o resultado dá a matriz identidade de tamanho n, tá legal? Então isso aqui, ó, é a matriz identidade. É a matriz identidade. Tudo bem? Quem é a matriz identidade? É a matriz que tem 1 na diagonal e 0 no resto. Então essa matriz ela faz o papel do número 1, ela é o elemento neutro da multiplicação de matrizes, tá? Aí, ó, usando essa propriedade que a gente acabou de comentar, a propriedade 7,
eu vou calcular o determinante dos dois lados aqui, ó. Então, vale a seguinte conta, ó. Então, se essas coisas são iguais, quando eu calcular o determinante de A vezes A menos 1, o que acontece? Isso aqui dá o determinante da matriz identidade, tá? E lembrando, né, agora assim, mais especificamente, que a matriz identidade, ela é assim, ó, 1, 0, 0, tarará, 0, né? Opa, perdão. Vou fazer maior aqui, né? Aí ela é 0, 1, 0. Depois ela é 0, 0, 1. 0, 0, 0. 3 pontinhos aqui. 1, tá? Então, ó, a matriz identidade é uma matriz que tem o quê? Na diagonal, ela tem 1. Joia? Ficou meio torto aqui. Mas é isso, ó. Na diagonal, ela tem 1. E no resto, ela tem 0. E a gente acabou de ver, não é? Que o determinante de uma matriz diagonal é o produto dos elementos da diagonal. Então, quando você calcular o determinante da matriz identidade, o que isso aqui dá pela propriedade? Vai ser 1 vezes 1 vezes 1, tarará, vezes 1, n vezes, correto? E 1 multiplicado por 1, não interessa quantas vezes, dá 1, joia? Então, ó, esse determinante aqui, que está do lado direito, vale 1. Então, eu vou usar a propriedade do lado esquerdo, vai ficar assim, ó, det de A vezes det de A menos 1. Aqui desse lado eu estou usando que o determinante do produto é o produto dos determinantes, ó, isso aqui, beleza? E aqui do outro lado eu estou usando a propriedade de determinante de matriz diagonal para compreender aqui, para entender que o determinante da matriz identidade ele vai dar 1, tá bom? Então o que nós acabamos de provar aqui, ó? Nós acabamos de provar que o determinante, tá, da matriz inversa da A, ele é o inverso, ele é 1 dividido pelo determinante da A, tá bom? Ele é 1 dividido pelo determinante da A. Em particular, o que a gente está provando? Ó, nós estamos provando o seguinte, ó. Se A é uma matriz inversível, então o determinante da matriz A, ele é um número diferente de zero, tá legal? Por que ele é um número diferente de zero? Ele é um número diferente de zero porque ele tem inverso. Porque ele tem inverso multiplicativo. Então, ó, vou escrever de novo essa igualdade que está ali em cima. Ó, o determinante da A menos 1, ele é 1 dividido pelo determinante da A. Então, qual que é o meu argumento aqui? Ó? Eu estou argumentando com vocês que esse número aqui, ó, ele não pode ser zero, tá legal? Esse número que está aqui embaixo, ele não pode ser zero. Porque se ele fosse zero, essa conta aqui ela não teria sentido. Essa conta aqui seria um absurdo. Porque isso aqui daria o quê? Isso aqui daria 1 sobre 0. E 1 sobre 0 é problema, certo? Não existe. É indeterminação. Então, o que a gente está tentando justificar é que se eu suponho, né, que uma matriz ela é inversível, então o que acontece? Acontece que o determinante dela vai ser um número diferente de zero, portanto é um número inversível, né? Porque nos números reais todo número não nulo ele tem inverso multiplicativo, tá ok? E aí a gente, além disso, né, vê que o determinante da matriz inversa, que é isso que eu escrevi aqui, ó, né? Ele é 1 dividido pelo determinante da A, tá legal? Então veja, ó. Então observa o seguinte, opa, peguei cor errada aqui. Então, por exemplo, eu pego uma matriz aqui, ó, eu pego uma matriz, sei lá, pego uma matriz, vou pegar uma matriz 3 por 3 aqui, ó, por exemplo.
pegar uma matriz 3 por 3, vou pegar, sei lá, aqui 3, 2, 1, 0, menos 1, 0, menos 1, sei lá, 4, 0, 2, 2, tá? Já peguei essa coluna assim de propósito, tá? Para facilitar a conta. Então, ó, quanto que dá o determinante dessa matriz aqui, ó? Determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz, ele vai dar, se eu fizer por essa coluna, né? Ele vai dar 3 multiplicado por menos 1 elevado ao quadrado, que é menos 1 elevado a 1 mais 1, né? Vezes o determinante dessa matriz aí, ó, menos 1, 4, 2, 2, que é o que sobra, né? Depois que a gente tira a linha e a coluna do elemento. Aí eu não continuei a conta porque aqui tem 0 e 0, né? Então os outros dois zeram, já peguei isso para facilitar um pouco aqui para mim. Então, ó, o que está acontecendo? Esse determinante vai dar, ó, 3 vezes 1, que é 3, e o determinante dessa matriz 2 por 2, ele dá quanto? Ó, menos 2, certo? Aqui é menos 1 vezes 2, e aqui vai dar 2 vezes 4, que é 8, mas desse lado fica menos 8, tá? Então isso aqui vai dar 3 multiplicado por menos 10, vai dar menos 30, se eu não errei a conta, tá? Fiz meio rápido aqui. Então, ó, essa matriz aqui, quanto que vale o determinante da inversa dela? O determinante da inversa dela é menos 1 sobre 30, que é o inverso multiplicativo desse, certo? Ou seja, ele é 1 dividido pelo determinante da A. Então, se o determinante da A é menos 30, então vai dar menos 1 dividido por 30, tá? Depois vocês façam como exercício, né? Façam como exercício, calcula a inversa dessa matriz, porque nós já aprendemos, né? Calcular a inversa, tá? Então, ó, calcule a inversa, né? Pelo escalonamento, lembra lá, ó, a gente escrevia a matriz A, escrevia a matriz identidade de ordem 3 aqui nesse caso, ia fazendo operações elementares, né? Ia fazendo operações elementares até o que? Até desse lado aqui aparecer a identidade e do outro lado apareceria quem? Apareceria a matriz inversa, que é A menos 1, tá? Então calcule a inversa, encontre ela e depois você calcula o det dela, tá? E aí você vê que vai dar isso aqui, vai dar menos 1 sobre 30, tá? Fica como um exercício aí, ó, para vocês praticarem, tá? Então, ó, eu vou escrever aqui o teorema. Na verdade, eu não provei ele todo, eu provei só um lado, tá? Mas essa conta aqui, pelo menos, espero que sirva de motivação para vocês guardarem, tá? Então, veja, ó, teorema. Isso aqui é importante guardar, tá? Teorema. Uma matriz A quadrada, né, de tamanho n por n, ela é inversível se e somente se o determinante dessa matriz A é igual a zero. Joinha, pessoal? Então, ó, que a gente pode... Vamos colocar uma observação aqui, ó. Como que a gente pode encarar o determinante? A gente pode encarar o determinante como se ele fosse o quê? Um critério, né? Vamos colocar assim, ó, é uma conta que ele serve como um critério de inversibilidade ou invertibilidade, aqui acho que tanto faz, né? Coloco uma aspas aqui, ó, de inversibilidade de uma matriz, né? Ou de matrizes. Oh, caramba. Conforme vai passando, a letra vai ficando mais feia, né? De matrizes, ó. Então, na verdade, o resultado do determinante, ele diz pra gente se a matriz ela é ou se ela não é inversível, né? Então, veja, se o determinante da matriz A, ele der zero, o que isso significa? Isso significa que a A não é inversível. E se o determinante da matriz A ele der diferente de zero, então implica, né, que a A ela é
inversível, tá joia? Então é importante lembrar disso aqui, tá? Extremamente importante. Acho que a parte mais importante aqui da nossa aula é esse teorema, tá? A gente lembrar dele. Deixa eu só fazer mais observações aqui, ó. Que agora a gente está amarrando as coisas, né? Vamos imaginar que eu tenho um sistema linear, tá? Então, um sistema linear, tá? N por N, eu vou escrever ele na notação matricial, tá? Como a gente já fez. Então, o sistema vai ser assim, ó, A vezes X igual a B, certo? Então, lembra, ó, A é a matriz dos coeficientes, essa matriz aqui é a matriz coluna, né? Ó, que tem as variáveis x1, taranã, xn, né? E isso aqui, a matriz que tem os termos constantes lá, B1, taranã, Bn, tá? E essa aqui, a A, né? Ela é N por N, é uma matriz quadrada. Então, ó, lembra que eu comentei com vocês? Se existir a inversa da A, que conta que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e multiplicar, ó. Multiplicar por A menos 1 dos dois lados do sistema. Eu já comentei disso em outras aulas, tá? E aí o que acontece? Como A menos 1 multiplicado pela A vai dar a matriz identidade, né? Então isso aqui vai sobrar só o x, porque a identidade vezes qualquer matriz é ela mesma. O resultado do sistema, ele vai ser quem? A inversa da A vezes a matriz B. E eu fiz um exemplo em outras aulas, tá? Em que eu resolvi o sistema desse jeito, na aula que eu falei de sistema linear. Então, ó, o que significa isso? Se a matriz é inversível e você conseguiu achar a solução do sistema, significa que esse sistema ele tem uma única solução, porque você achou ela, né? Quem que é essa solução? É isso aqui, ó, A menos 1 multiplicado por B. Então, esse sistema tem uma única solução, tá? Que é o que a gente chama de SPD, tudo bem? Que é o sistema possível determinado. Então, a gente pode usar esse critério de inversibilidade de matrizes para o estudo de sistemas, tá legal? E aí a gente interpreta, né, ou vê que isso vale no seguinte sentido, né? Então, quando eu vou estudar sistemas, eu posso olhar quem? O determinante da matriz dos coeficientes do sistema, se o sistema for quadrado, né? Então, só para frisar que é sistema N por N, tá? Porque determinante só tem para matriz quadrada. Então, a A é a matriz dos coeficientes, tá legal? Então, qual que vai ser o critério? Ó, se o determinante da matriz dos coeficientes ele for, né? Ele for igual a zero, tudo bem? Aí o sistema ou ele é SPI ou SI, joia? E se o determinante ele for diferente de zero, ele for um número não nulo, tá? Se o determinante ele for um número não nulo, o que acontece? O sistema ele é SPD, tá bom? Porque, ó, se o determinante ele é não nulo, como eu estava comentando aqui, ó, se o determinante é não nulo, que nós acabamos de falar, o que acontece? Ó, determinante diferente de zero, a matriz ela é inversível, né? Então, ó, pessoal, perdão, aqui eu escrevi errado, tá? Meu Deus do céu, deixa eu corrigir. Nossa, foi bom eu ter voltado, tá? Eu falei diferente e escrevi igual. Então, esse teorema é só, a matriz A é inversível, se somente seu determinante é diferente de zero, tá? Nossa Senhor, eu falei e escrevi errado. Aqui é diferente, tá? Então, veja bem, ó, para sistemas N por N, se você tem que o determinante da matriz dos coeficientes ele é diferente de zero, então existe a matriz inversa, que é isso aqui. Você pode fazer essa conta que eu fiz e o sistema vai passar a ser SPD, ou seja, você descobre que o sistema tem uma única solução, tá bom? Então, ó, lembra que quando a gente escalonava sistema, essas duas situações aqui aconteciam quando no escalonamento aparecia uma linha nula, tudo bem? Aparecia uma linha nula, ou seja, você ia escalonando,
Aí em algum momento lá do final, né, aparecia assim, por exemplo, uma ou mais linhas que só tinham zero, né? E aqui, tipo assim, aqui é a coluna B, né? E aqui é a matriz A. Enfim. Mas aí quando a gente fazia o escalonamento, né? O que acontece? O sistema ele dava possível indeterminado, que era infinitas soluções, ou impossível, sem solução, quando no escalonamento a gente descobria uma linha que era toda cheia de zeros, tá? A gente aprendeu isso. Então essa linha aqui, por exemplo, então aí você teria um sistema com problema, né, na hora de encontrar a solução. E aí, ó, essa linha cheia de zeros tem a ver com o determinante da zero, tá legal? Porque tipo assim, quando você vai fazendo operações elementares, pelas propriedades do determinante, como é que ficaria o determinante dessa matriz aqui, que seria a matriz dos coeficientes quando você vai aplicando as operações elementares? Esse determinante ele vai sendo multiplicado por constantes e vai trocando de sinal à medida que você permuta as linhas. Por quê? Porque foi o que a gente viu, né, lá nas propriedades do determinante. Então, se em algum momento você descobre, né, que a matriz ela tem uma linha toda de zero, o determinante dela tem que dar zero, né? E aí voltando, né, no escalonamento, aí se você voltar, né, para trás na sua conta, você vai ver que o determinante da matriz original A ele tinha que ser zero também, tá legal? E aí então você tem relacionado então o fato do determinante da matriz dar zero com o sistema ele ser possível indeterminado ou ele ser impossível. Joia, pessoal? Então, importante isso aqui também. E agora eu vou falar uma última coisa, tá? Eu vou só colocar a formulazinha aqui. E aí eu não vou fazer exemplo para a aula não ficar muito demorada, porque a gente já está passando aqui de 1 hora, né? Vai dar quase 1 hora e meia aí. E depois eu vou colocar exercícios na lista para vocês fazerem, né? Aqueles exercícios valendo nota, ó. Eu vou colocar aqui uma fórmula alternativa para calcular a inversa da matriz A, tá bom? Da matriz A. Tudo bem? Então, como é que fica? Ó, então, A, né, é uma matriz quadrada, n por n, então... Opa, apaguei tudo aqui. A é uma matriz quadrada, n por n, tudo que a gente está fazendo aqui é para matriz quadrada. E aí, tem uma formulazinha que a gente pode usar para calcular a inversa, né, que aí não precisa usar o escalonamento lá, que a gente falava, tá? Então, vou colocar aqui, ó, A menos 1 é igual, tá bom? 1 dividido pelo determinante da A, tá legal? Multiplicado por uma matriz que eu vou chamar de A estrela, tá? A estrela. A estrela. Quem que é essa matriz A estrela? Essa matriz A estrela a gente chama de matriz adjunta de A. Matriz adjunta de A, tá bom? Então, essa matriz adjunta de A é aquela que a gente fala lá, que é a transposta da matriz dos cofatores. Então, lembra o seguinte, ó. Então, essa matriz A estrela, eu vou escrever ela aqui, ó. A estrela. O que ela é? Então, ó, para cada elemento da matriz A, para o primeiro elemento A1, eu vou ter um cofator, que é o Azão 1. Agora eu não lembro, gente, se eu usei ou não usei tio. Acho que aqui no começo eu coloquei tio, né? Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei tio. Então, isso, eu coloquei tio, então vai ficar com tio.
Opa, vamos lá onde estou, chegando aqui. Então o que acontece, ó? Eu tenho um primeiro cofator que é associado ao elemento A1, né, que é o azão 1 tio. Aí eu tenho o segundo, azão 1,2 tio, e assim por diante, azão 1N tio. Aí eu vou ter na linha 2, azão 2,2 tio, ou desculpe, 2,1 tio. Depois azão 2,2 tio, e assim por diante, azão 2N tio. E na última linha, azão N1 tio, azão N2 tio, 3 pontinhos, azão NN tio em cima. Então, ó, o que é cada cofator desse, tá? Cada cofator desse, só para lembrar, tá? Cada elemento dessa matriz, o que ele é? Menos 1 elevado a I mais J, ó, o azão tio IJ, ele é menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante da matriz, que é o menor principal, certo? Isso aqui é o menor principal. Relacionado ao elemento A e J, tá? Então, essa matriz dos cofatores, então aqui tem... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, pessoal, tem n quadrado números, né? Então, você tem n linhas e n colunas, né? Uma grade aí de n quadrado números, que são os cofatores, que ele pode ser calculado a partir da matriz A, né? Então, você pega a matriz A, você pode calcular todos, tá legal? Quando você transpõe isso aqui, ó, quando você faz a transposta disso aqui, tudo bem? Então a gente chama de matriz adjunta. Então ó, a matriz adjunta ela é a transposta da matriz dos cofatores. Você vai pegar essa matriz aqui e você vai transpor. O que é transpor? Trocar linha por coluna, tá? Quando você multiplica isso aqui, ó, pelo determinante, desculpe, quando você multiplica isso aqui por 1 dividido pelo determinante da A, o resultado que você obtém é a matriz inversa, tá bom? Então é uma fórmula alternativa de calcular a matriz inversa, tá joia? Então, pessoal, acho que é isso, tá? Hoje eu queria falar essas coisas, para a aula não ficar muito comprida, eu vou parar por aqui e depois eu vou mandar alguns exemplos de exercícios resolvidos para vocês, tá bom? Mas não deixem de olhar, por exemplo, o livro do Boldrini, do Caglioli, ou o livro do Reginaldo Santos, que eu deixei indicado para vocês que tem na internet, porque lá vai ter vários exercícios, tá legal? Para vocês praticarem essas continhas. Joinha, pessoal? Então é isso, ó, abraço para todo mundo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.